A voz e os posicionamentos da jornalista Adízia Sá tornaram-se inconfundíveis. Todos nós sabemos disso. Mas o que muitas pessoas não têm conhecimento é de que a Adízia foi a primeira mulher a trabalhar como jornalista profissional no Ceará, com direito à carteira assinada e tudo como ela mesma diz. Muitos também não sabem da sua luta para a criação do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Esses motivos já seriam suficientes para que nós desejássemos conhecer a vida dessa cearense que muito nos orgulha e que hoje é reconhecida internacionalmente. Uma vida rica em lutas pela cidadania do povo cearense. É com muita honra que a TV Assembleia apresenta o documentário especial Jornalista Adízia Sá. Eu fui a mulher de imprensa, de jornal, eminentemente de jornal. Mas, de repente, me apareceu o rádio. Aí eu enlouqueci de amor. Daí eu acredito que o amor enlouquece as pessoas. Aliás, isso é que se chama a paixão, né? O rádio é uma coisa muito palpitante. É você ter a consciência de que aquela pessoa que lhe ouve, você não conhece. Pela sua voz, é capaz de identificar o seu sentimento e acreditar. E o rádio é isso. O rádio nos torna iguais, evidenciando aquilo que é o nosso traço, que é a igualdade humana. Adízia Sá, eu considero que é a melhor tradução do jornalismo. Íntegra, ética, que usa o bom senso acima de tudo quando expõe a sua opinião, as suas ideias. Ela tem realmente um encanto pelas suas ideias, pela sua lucidez e pela maneira muito informal com que ela usa o veículo rádio. Fui aluno dela no curso de comunicação da UFC e continuo sendo aluno até hoje na vida. Professora Adízia Sá, é uma honra para mim, jornalista, entrevistar uma jornalista tão renomada quanto a senhora. Garanto que muitas pessoas querem conhecer a sua vida, o seu caminho até aqui. Professora, como é que foi que tudo começou? Se você quer o começo de tudo, tem que dizer que eu nasci em Cariré. Cariré é aqui na zona norte do estado. Quando eu nasci em novembro de 29, ele tinha passado de distrito de Sobral a município. E em seguida voltou a ser distrito de Sobral. Mas quando eu nasci era município. Então eu sou filha de Cariré. E de Cariré meus pais vieram na Cica de 32 para Sobral. E lá mantinham uma pequena pensão, porque era a oportunidade que eles tinham de sobrevivência. Meu pai, na Seca de 32, foi apontador hoje Denox, não é? E então, com isso, tiveram que arranjar um outro meio de vida. Foi que meu tio, irmão de meu pai, que era um industrial lá de Cariré, orientou que deviam criar uma pequena pensão e eles criaram em Cariré. E o negócio deu certo que minha mãe disse, vamos para Sobral, e em Sobral continuaram com este mesmo ramo. Então eu nasci numa casa coletiva. Eu nasci cercada de muita gente, né? A minha família era pequena, meu pai, minha mãe e 4 irmãos. Sendo que a minha irmã mais velha, ela foi criada sempre interna, no Colégio Santana. Mamãe, então, com 2 anos mais ou menos em Sobral, disse, não, nós vamos para Fortaleza. Meu pai era um homem extremamente família, mas nós estamos também aqui, mas a minha mãe era uma mulher de sonho, ela era uma mulher corajosa, ela queria, como ela dizia, eu quero fazer dos meus filhos gente. Então, viemos todos para Fortaleza. De novo internou minha irmã, desta vez no Colégio da Imaculada Conceição.
Então eu fui criada com os meus irmãos e os primos do interior, que os pais queriam mandar estudar aqui em Fortaleza, no colégio cearense, os meninos se hospedavam lá em casa. Então eu fui criada com meninos, eu não tive convivência feminina. Nessa casa, na Senador Pompeu, uma vez eu brincando na calçada, meu pai ficava observando, né? Lá vim eu brincando com os meninos, e até que terminou uma briga, e eu cheguei para o meu pai: papai, o menino me bateu. Ele disse: é problema seu, vá lá e resolve. Eu fui lá, dei pisa no menino e apanhei também. Então eu aprendi desde cedo a me defender, não é? O cheiro do chumbo, da fuligem que vinha das impressoras dos jornais, foi o grande aroma da minha vida. As cantigas que eu ouvia não vinham da voz da minha mãe, mas das rotativas, das compositoras dos jornais. Professora, a intimidade com jornais, ela começou muito cedo. Como foi? Eu morava na Rua dos Jornais, que era a Senador Pompeu. Era o centro de Fortaleza. Então eu sou a mulher de cidade. E mais do que cidade, do coração da cidade. E mais do que do coração da cidade, cercada de jornais por todos os lados. Depois minha mãe comprou, alugou outra casa vizinha, aí nós ficamos o Correio do Ceará e Unitário à direita e o Estado à esquerda, o jornal O Estado, que nesse tempo era do Alfeu Buim, que foi presidente da Associação de Imprensa, aí é outra história. E mais adiante tinha a Gazeta de Notícias, o qual eu iria trabalhar anos depois, e transferindo algum tempo para um prédio na Senador Pompeu, o jornal O Povo. Então eu nasci e me criei ali. Então a minha vida foi ali no centro da cidade. E na infância mesmo a senhora já escrevia, né? Sim, mas o meu irmão Arlindo era engraçado, eu queria muito escrever, era uma coisa que vinha dentro de mim, não foi nada de propósito. Para você ver, as pessoas dizem que os filhos aprendem aquilo que vem nos pais. Eu não fui cercada de livros. Meus pais não tinham tempo de ler, eram alfabetizados. Então gostavam de escrever, mas não tínhamos condição de estar comprando papel, livro, caderno, né? Porque minha mãe dizia uma coisa muito interessante. Roupa e sapato vocês têm no Natal e aniversário. Agora, livro para o colégio na hora que precisar. Então, eu tive essa oportunidade. Então, eu gostava de escrever e, como não tinha cadernos, né, o pão que nós comprávamos na padaria Palmeira vinha enrolado em papel de pão, como nós chamávamos, e eu aproveitava para escrever tudo que me vinha à cabeça. E o Arlindo, às vezes, passava para mim e disse: quantos quilos escreveu hoje? Eu ficava realmente muito revoltada com isso, né? Então, eu, do colégio, do grupo escolar, mamãe nos colocou no 7 de setembro. Mas aí a família era muito católica. A família caiu em cima de minha mãe, que nós, católicos, não podíamos estar estudando em colégio protestante. Aí, mamãe me mudou para o Colégio da Imaculada e colocou meus irmãos no Liceu do Ceará. Colégio Cearense e depois no Liceu. O que lhe marcou lá no Imaculada? A irmã Elizabeth disse que a senhora era a menina dos porquês, né? Eu era muito curiosa, muito danada. Algumas vezes fui levada até a diretoria do colégio. E o certo é que eu tive sorte de pegar duas grandes mestras. A irmã Maria Montenegro e a irmã Elizabeth. Então eu perguntava tudo, eu queria saber por que as coisas eram daquele jeito, por que o colégio tinha algumas diferenças, e tinha realmente. Eu me lembro que a Dízia, na classe, era inquieta, viva. Como professora que eu era, as alunas ficavam me dizendo: a irmã Elizabeth é a irmã dos porquê. Eu gostava de perguntar por quê. E lá vem a Dízia também, muito curiosa para saber por quê, inquieta, sempre curiosa para saber mais alguma coisa. Houve uma vez no colégio em que eu fiz uma danação tal que uma irmã disse assim, me chamou a atenção na frente de todas as alunas, que eu não era para estar ali. Ali não era local para você.
qual é a sua família? Aquilo, aí eu dei um escândalo, fui bater na diretoria, etc, etc. Mas eu não guardei mágoa de ninguém. E não, eu sabia porque era aquela besteira de estar com esse preconceito. E isso tudo me marcou, a não querer a diferença de classe, diferença de cor, etc, etc. Mas eu devo muito à irmã Elizabeth. A Elizabeth foi uma mestra que me marcou como professora. Por pior que fosse o seu texto, ela sempre via uma coisa positiva. E quando eu fui professora, por pior que fosse o trabalho do aluno, eu via sempre um ponto. E dali eu escolhia, chamava o aluno para desenvolver aquele ponto. Não via o erro. Consertava, mostrava que estava errado, mas dava ênfase ao que estava positivo. E isso foi marcado pela irmã Elizabeth, que foi realmente uma grande mestra, uma grande educadora e marcou uma geração toda, né? Ela foi minha aluna no ginasial e eu ensinava português e literatura. Talvez que houvesse até uma certa identificação entre nós. Eu não percebi, eu acho que ela não percebeu também não. Mas hoje eu confirmo isto, porque a Dízia era aquela pessoa que dizia o que tinha que dizer. E dizia com um jeito que eu não me lembro de ter criado problemas aqui no colégio. Hoje eu percebo que havia muita coincidência e havia como que um princípio que ela desenvolveu muito bem, de autenticidade de vida, de coerência no que ela diz e no que ela faz. Professora Dízia, e a opção por filosofia? No terceiro científico, eu assisti nós tínhamos o chamado retiro espiritual no colégio. Todo ano, 3 dias de retiro espiritual. Só oração, só sacrifício, então só jejum, aquelas coisas todas. Mas o pregador dessa nossa turma concludente foi o chamado Padre Arquimedes Bruno. Era um cientista, era um pensador. Ele foi pregar para nós, na capela, Pequeno Grande, então ele falou uma coisa que a partir daquele momento mudou a minha vida. Ele dizia, ele era físico, ele dizia o seguinte: na natureza nada se perde. Se eu pegar, por exemplo, uma pedrinha, e tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, se propaga. A energia que domina tudo. O que seria este ser supremo se não a energia? Olha, assim me criei Deus, aquela de barba, Deus castigando, Deus agradando. Este ser supremo que fez tudo. Vocês pegam uma pedrinha e jogam dentro d'água, por menor que seja a água, ela forma círculos. Esses círculos chegam ao infinito. Assim foi a criação. A partir daquele momento, eu rompi com a Igreja Católica. Rompi com qualquer religião. Então, essa mudança foi tão grande que ainda hoje, por incrível que pareça, eu ainda procuro este ser supremo. Sendo que encontrei um pouco de paz espiritual, filosófica, daí a minha inclinação para a filosofia. Foi neste momento, eu procurei as causas, e causa, por coincidência, um primo nosso, Alcibar, tinha um livro Compêndio de Filosofia do Estevão Cruz. Ali eu passei a ler filosofia. Então, nesse ponto, a senhora decidiu fazer a faculdade de filosofia? Aí eu disse, eu tenho que fazer a faculdade. Eu queria primeiro direito. Nós fomos à ouvidoria da Ordem dos Advogados do Brasil, onde a Dízia iria ser homenageada pela OAB. E lá ela disse ao de bom som que gostaria de ter feito direito. Quando o presidente da OAB foi falar, ele disse que ela não precisava mais fazer direito, nem precisaria ter feito direito, porque ela já era advogada do povo cearense. Mas quando eu disse que ia fazer direito, estavam no vestibular exigindo latim. E eu fui péssima aluna de latim, embora tivesse tido 4 anos de latim. Eu digo, eu vou fazer filosofia. Fiz o vestibular e passei. Então, me realizei no curso de filosofia. Péssima aluna de latim,
embora tivesse tido 4 anos de latim. Eu digo, eu vou fazer filosofia. Fiz o vestibular e passei. Então, me realizei no curso de filosofia. Eu fui aluno da Dízia no curso de filosofia da Faculdade de Filosofia do Ceará, e ela era uma professora que tinha, de saída, 2 grandes qualidades. A primeira era identificar nos alunos e nas alunas aquelas pessoas que tinham talento natural para a filosofia. Então, eu acho que essa é uma das grandes qualidades do professor, é descobrir nos seus alunos, nas suas alunas, o talento. E a Dízia era perfeita nisso. Mas ela tinha uma segunda qualidade, que eu acho que é a qualidade do educador. Né? A Dízia, ao descobrir um aluno ou uma aluna com valor, com inteligência, com talento natural para a atividade intelectual, científica, filosófica, ela apadrinhava, ela madrinhava, se eu posso, né, usar essa expressão. Ela assumia esses alunos, essas alunas e os acompanhava no seu desenvolvimento intelectual. Era hóspede da pensão de meus pais, o Jerônimo Vale, que era gerente do jornal O Estado, nosso vizinho. Então, o que é que aconteceu? Ele me via escrevendo muito. Você gosta de escrever? Eu digo, gosto, mas não tem onde. Ele disse, escreva no jornal, eu arranjo um lugar para você escrever. A partir daí, comecei a escrever. Aí eles criaram uma coluna, o Julgamento de Eva. Todo dia eu escrevia o Julgamento de Eva, né? Foi bom porque eu treinei a minha cabeça e, mais do que isso, houve um fato curioso. É que meu pai, um dia chegou para mim, eu já estava formada, já estava sendo jornalista, pelo menos escrevendo. Meu pai chegou para mim e disse, vou lhe dar uma máquina de escrever, porque eu gastei tanto dinheiro para formar uma filha analfabeta, porque eu não leio o que você escreve. A minha letra realmente não existe, né? É absolutamente quase que ilegível. Então, ele me deu uma máquina de escrever desse tamanho. Então, desde cedo, me botou para aprender datilografia. Quando eu cheguei nos jornais que todo mundo escrevia à mão, eu escrevia à máquina. Então, isso para mim foi um salto muito grande. Eu me tornei jornalista da máquina. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu tenho uma inveja enorme da Dízia Sá. Porque eu não posso entender como é uma mulher tão pequenininha, tão inteligente, tão valente, que vai contra tudo e contra todos quando é necessário. Ela sabe sempre aonde chegar. Nunca fez nada errado que as pessoas pudessem criticar. E a inteligência dela é brilhante, brilhante, brilhante. E eu tenho um amor por ela muito grande, uma admiração muito grande. Queria ser ela. Ela iniciou aqui no Jornal Estado nos anos 50, escrevendo artigos. E nos anos 70 ela foi uma pessoa importantíssima, porque o Venel Luiz Xavier Pereira, que era o proprietário do jornal, que é meu pai, foi sequestrado, e naquele momento em que a família se encontrava totalmente fragilizada, que o nosso presidente tinha sido sequestrado, no momento da ditadura, e que minha mãe, todos os filhos moravam fora, eu era menor, a caçula, a gente precisava de uma pessoa de alta confiança da gente e uma pessoa querida, competente, inteligente para assumir a coisa que meu pai mais amava no mundo, mais que os filhos dele, que era o Jornal Estado. E a nossa querida jornalista Dízia Sá, minha querida professora, que foi minha professora também na faculdade, assumiu o Jornal Estado. Tem um fato interessante, eu comecei aqui no jornal aos 9 anos de idade. E como lourinha repórter. E foi exatamente quando meu pai foi sequestrado. A Dízia conta que quando ela assumiu a presidência do jornal, ela estava na cadeira do meu pai e eu não entendia, eu com 9 anos não entendia. Então eu cheguei para ela e disse, saia dessa cadeira que essa cadeira é de meu pai. Eu me lembrava disso, eu achei isso engraçadíssimo. E isso marcou muito minha infância, né? Porque a Dízia assumiu o Jornal Estado quando eu tinha 9 anos e quando eu também comecei a trabalhar no jornal. E depois disso, agora, ela está trabalhando novamente com a gente, faz parte da página 2, que é a página de opiniões, escrevendo os artigos. Ela está todas as terças-feiras aqui no jornal. E tenho a certeza que a Dízia não é só a minha professora e não é só a jornalista Dízia Sá. A Dízia é uma integrante da família Palhano, da família do Jornal Estado. Professora Dízia, e a conquista da vaga definitiva na redação de um jornal? A senhora é a primeira mulher jornalista com carteira assinada. Do Estado, eu comecei a querer me profissionalizar.
Eu queria ser jornalista mesmo. Aí bati na porta do Correio do Ceará, não tem vaga. Fui para o Povo, não tem vaga. Até que a Gazeta de Notícias, né, abriu um concurso para noticiarista. Eu me inscrevi. Sucede que eu já mantinha na faculdade um jornalzinho universitário que era tirado na Gazeta de Notícias. E me dava muito com os mestres de oficina. Amigo mesmo, que eu chegava, eu não ia lá em cima, eu digo lá embaixo porque lá em cima era a redação, e embaixo era as oficinas. Então eu já entregava o jornalzinho diretamente aos mestres de oficina. Aí eles dizem, vamos dizer para o senhor Olavo, não, a menina não vai fazer seleção não, a menina já é daqui. Então não houve necessidade de eu fazer seleção. O senhor Olavo me chamou e disse, você vai trabalhar aqui. Eu cheguei em casa morta de feliz, eu tinha dito, né? Cheguei em casa, chamei o papai e mamãe e disse, eu vim dizer a vocês que eu vou ser jornalista. Dona Mimosa, muito autônoma, muito autoritária, disse, vai não. Jornal é coisa de homem, não quero filha minha dentro de jornal, não. Aí meu pai, naquela placidez deles, como é que é? Aí eu até brincando muito, eu digo sempre, foi quando eu vi a voz de meu pai dura. Como é que é? Minha filha não vai ser jornalista porque jornal é coisa de homem? Primeiro que ela é filha de homem. Segundo, o bicho que ela mais vê aqui é homem. Vai, minha filha, você quer ser jornalista? Quero, meu pai, vai. Aí a dona Mimosa baixou a crista e eu entrei em jornal. Eu, então, fui a noticiarista. O senhor Olavo assinou, mas o senhor Olavo me perseguiu um pouco. Porque ele dizia, primeiro, você vai receber as pessoas, refazer as notícias e tal. Depois recebi as pessoas, depois disse, não vou manter uma coluna para você escrever, mas não bota nome não. Não bota o seu nome não, que jornal aqui não é para dar nome a ninguém. Tem gente que só vem para cá para ganhar nome. Vai ter um pseudônimo. Aí colocou Moema. Não sei quem, parece que inventou esse nome, foi Rogaciano Leite com Luiz Campos. Aí que virei Moema. Morreu pouco depois, né? Eu comecei a assinar mesmo, quando assinava e quando não assinava, mas me tornei jornalista. Ela fazia uma coluna na segunda página do jornal com uma croniqueta que assinava Moema. Isso é muito importante porque o povo não sabe disso. Moema. Fazia uma croniqueta. Publicava um sonetozinho e tal. Eu vi que ela era uma moça habilidosa. Aí eu disse, eu vou aproveitar essa moça, ela tem condições. Eu cheguei um dia, tinha um redator muito bom, e eu suspendi. Suspendi por 30 dias, que eu soube que ele andou fazendo as notícias e recebendo dinheiro. Esse jornalista que eu suspendi, ele fazia a cobertura da Assembleia Legislativa, o noticiário político da Assembleia. Aí eu disse, você quer ir para a Assembleia, tem coragem de ir como repórter parlamentar, fazer a cobertura das notícias da Assembleia? Ela sempre foi uma moça não só inteligente, como muito disposta. Se eu vou, o rapaz estava suspenso. Eu comuniquei para a Assembleia e ela foi fazer e começou a trazer as notícias. Daí ela passou a ser realmente a produzir matéria jornalística, cobertura política da Assembleia. Em 1959, tomei assento na Assembleia Legislativa e lá fui encontrar uma jovem jornalista, séria, compenetrada, que fotografava toda a vida do plenário da Assembleia para transmitir no jornal Gazeta de Notícias. Essa jovem incorruptível chamava-se Adísia Sá. Comecei a admirá-la pelo comportamento, pela inteligência, o talento,
por ser verdadeira em todas as ações. A Dídia fez escola por ser verdadeira. É a grande jornalista que o Ceará tem e admira, e serve de exemplo de escola a todos que seguem o jornalismo no Ceará. Professora Dízia, a senhora dava aula e colaborava com jornais. Isso no jornal o Estado, antes de eu me formar, o chamado estágio curricular. Então, eu lecionei no Santa Lúcia, lecionei no Rui Barbosa e lecionei no Farias Brito. Esses 3 eu lecionei durante o último ano do meu curso de filosofia. Aí deixo esses colégios e passo, quando a Assembleia Legislativa, aqui eu posso contar, na Assembleia, o Pontes Neto me arranja um lugar no Justiniano de Serpa. Ele era muito ligado a mim, e ele, então, um dia disse, Dízia, você só tem um jornal? Eu digo, só, senhor. Mas não pode, todos os seus colegas têm emprego, pedem a gente, tem gente aqui que é do conselho, vai ganhar muito bem, você é uma mulher solteira, seus pais não são ricos. Eu digo, não, ele disse, não, olha, vão criar o Justiniano de Serpa e vai ter... O que é que você é formado? Eu digo, sou formado em filosofia. Você vai lecionar na filosofia. Então, foi o Pontes Neto que me colocou no Justiniano de Serpa. Eu digo, mas eu tenho que ver meu horário, porque eu não vou perder o meu jornal, né? Então, o Pontes Neto foi quem me levou e eu lecionei no Justiniano de Serpa. E como é que a senhora foi diretora lá? Depois, fiquei lá, depois houve concurso, 2 ou 3 anos depois que eu já estava lá, houve concurso para o quadro, eu fiz o concurso, passei, fiquei no quadro. Aí, 8, 9 anos, quando veio a eleição para diretor, eu achei que devia concorrer. Aí, fui concorrer e ganhei. Mas antes de concorrer, uma verdade seja dita, eu era muito ligada ao doutor Plácido Castelo, que eu tinha conhecido na Assembleia, eu era muito ligada. Então, eu pedi uma audiência a ele, ele me deu. Eu digo, doutor Plácido, eu estou querendo concorrer para a diretora do Justiniano de Serpa. Se eu entrar, o senhor me chama, se eu entrar na lista, ele disse assim, entre na lista, trabalhe para entrar na lista. E eu realmente trabalhei entre os colegas e fui eleita pela congregação, quer dizer, pelos professores. Nós éramos eleitos, diretores, éramos eleitos pela congregação. Então, quando eu ganhei, eu voltei a ele. Doutor Plácido, eu estou na lista. Ele disse, você sabe, Dízia, você é a única pessoa que está pedindo a mim, está dizendo a mim, porque a Irene tem o apoio do Virgílio, que dona Irene era diretora e entrou de novo. O Alencar, ele tem o apoio do irmão dele, que é militar. Você foi a única que não tem padrinho, eu vou lhe nomear. A senhora teve uma mão muito grande, né? Nessa época de diretora pelo colégio, pela questão das alunas. Como é que foi essa época de diretora? Foi um momento muito rico para mim, porque primeiro o governo restaurou o Justiniano de Serpa, que estava muito abandonado, mudou tudo. Móveis, tudo, carteira, tudo, o colégio era todo absolutamente novo. Então, eu entrei no colégio num momento especial. Mas foi na efervescência do movimento estudantil. Então, eu sou uma pessoa que gosto de fazer as coisas com muita paixão. Estavam os meninos fazendo cota para comprar jogos para o Grêmio. Aí eu digo, vamos embora comprar o dinheiro para comprar os jogos, né? Aí foi o tempo que a Mirtz Alcântara, filha do Alcântara Nogueira, que cabeçava o movimento de contestação, chegou para mim e disse assim, você ficou com o dinheiro do Grêmio. Ai, eu perdi totalmente o controle, né? Quando ela disse isso, eu me levantei para bater nela, confesso isso. A salvação, e Deus protege os seus, né? Essa força protege os seus. A minha mesa era enorme de grande e larga. E eu tenho 1,49 m. Então, a minha mão não chegou até onde ela estava, só chegou até aqui. Foi a minha salvação. Porque se eu tivesse tocado naquela menina, eu não tinha chegado onde eu cheguei hoje. Eu me indignei, né? Aí ela disse, olha, a grande educadora querendo bater na aluna. Eu digo, saia da sala de aula. Saia do meu gabinete.
me bote para fora que eu levanto a escola quanto você. Aí eu toquei a campainha, Naí Raulino, que era minha secretária, bota a expulsão da dona Mirtes. E aí o colégio virou, né? Aí começou a loucura total. Dividindo as alunas, de manhã, metade, morra a Dízia, viva a Mirtes, morra a Dízia, viva a Dízia. De tarde era a mesma coisa, e na rua, etc. O certo é que eu saí absolutamente certa de que fiz o certo. Ela foi rigorosa lá com o comportamento de uma aluna, que era presidente do Grêmio. E então houve um movimento, houve uma divisão na escola. Os que estudavam pela manhã e à noite a favor da Adízia, e os que estudavam à tarde a favor do outro lado, não é? E então era o pessoal da tarde fazia o enterro da Adízia aí na Senador Pompeu, onde ela morava, né? Acompanhando o enterro da Adízia. E a mãe da Adízia na janela, vendo o enterro da filha passar. E o pessoal da noite e da manhã a favor da atitude que ela tinha tomado em expulsar a aluna do colégio. Mas aquilo foi um movimento político do contexto, né? Ela então renunciou à direção da escola porque foi prevenida por um amigo, um grande amigo dela, professor, que ela iria ser dispensada da direção. No dia seguinte ela disse, pois então antes que me dispensem eu vou pedir demissão. Foi um momento, sem dúvida, marcante na vida da professora Adízia. Professora, o homem é um animal político, né? Como disse Aristóteles. Quando é que começou a sua militância sindical? O homem é um animal político no sentido não só de que ele vive na cidade, na polis, né? Ele vive com o outro. E o homem vive em sociedade com um único objetivo. Qual é o objetivo para Aristóteles? A felicidade. Aí se pergunta, o que é a felicidade? Para Aristóteles seria trabalhar pela sociedade, trabalhar pela polis, trabalhar pelo cidadão, não é? Então, a filosofia me ensinou muita coisa. A sua luta sindical, quando é que começa? Sempre eu tive uma militância sindical. Desde que eu entrei, antes de entrar na vida profissional, em 55, eu já era da Associação Cearense de Imprensa, que eu já escrevia. Então, já assistia às reuniões, gostava das reuniões. Então, ocupei vários cargos em diretorias. Aí, quando eu me registro como jornalista, eu vou ao sindicato, que era no mesmo prédio, no mesmo andar, aliás, da CI. Aí eu vou tentar me sindicalizar. E o sindicato se fecha. Não, o sindicato não aceitava a mulher, porque dizia que a gente queria só a carteira, só para aparecer. Então eu entrei lá com um pedido, só me admitiram 6 meses depois. Aí eu entrei como a primeira e única mulher durante 12 a 14 anos. A Dízia foi uma importante sindicalista do sindicalismo de jornalistas do Brasil, mas ela foi também uma importante sindicalista aqui no Ceará para trazer para o Ceará o chamado novo sindicalismo. Só para dar aqui 2 informações importantes. Quando o Lula veio a primeira vez para o Ceará, para nós lançarmos aqui o Partido dos Trabalhadores, em 1978, outros grandes dirigentes sindicais que lançaram o novo sindicalismo no Brasil, que nós trouxemos ao Ceará para discutir sindicalismo e também a criação desse novo Partido Político dos Trabalhadores, todos se hospedavam na casa da Dízia. A Dízia, eu dizia que era o hotel do novo sindicalismo, o hotel do PT, e ela foi partíssima importante nos debates, nas palestras, lá na Associação Cearense de Imprensa, quando a Ivonete Maia dirigia a associação, no Sindicato dos Jornalistas, quando o Pádua Campos, grande jornalista, figura humana maravilhosa, dirigiu o sindicato, e quando a Ivonete também dirigiu. Portanto, e a Dízia, junto comigo, fez uma escola do novo sindicalismo no Ceará, e nós formamos muitos dirigentes sindicais que depois criaram a Central Única dos Trabalhadores e fizeram com que o sindicalismo urbano no Ceará entrasse em sintonia, tanto política como organizacional, com o grande sindicalismo brasileiro. É outra dimensão que se fala pouco da Dízia. Embora ela tenha escrito um livro, a biografia do sindicato, que foi do sindicato
dos jornalistas, né? Mas tem essa outra dimensão como sindicalista e como professora de sindicalismo e como inovadora do sindicalismo. A Adísia é essa figura. Onde ela chega, ela se impõe pela sua inteligência, sua energia, mas ela inova também. Inovou no rádio, né? E inovou também no sindicalismo. Eu tinha estado em Brasília com um encontro de mulheres patrocinado por entidade americana. E lá eu conheci uma mineira que ela dizia que, jornalista também, devíamos trabalhar pelos jovens jornalistas. Essa moça depois chegou a ser senadora por Minas Gerais. Quando cheguei aqui, eu fui para o sindicato, vamos criar uns cursinhos de jornalismo? Aí fui para a CI e tal, a CI já tinha tentado por 3 vezes criar curso de jornalismo, mas nunca tinha dado certo. E não tinha dado certo porque não tinha uma Adísia na frente. Você viu como eu sou cabotina, vaidosa? Assumo. Ah, mas não quero dizer que for eu a Adísia, é porque eu, quando quero uma coisa, porque quem vem de baixo, quem vem sem nome, quem vem, agora faço engenheiro nem beira, se não tiver peito e coragem, não chega não. Então eu aprendi isso. Você quer uma coisa, você tem que ir até o fim. Então, para mim, foi isso que eu aprendi. E a criação desses cursos foi na marra? Na marra, porque eles não queriam. Quando eu realizei o primeiro cursinho, né, fui bater na porta de todo... Tinha um companheiro, Inácio Almeida, que depois entrou na clandestinidade, deu uma ajuda muito grande a mim. Mas aí eu fui aos jornais convidar. Vamos dar uns cursinhos de jornalismo, gente. Não, Adísia, esse povo você está querendo preparar a gente que vai tomar o nosso emprego no futuro, não sei o quê. E eu disse, o que é que eu faço? Como é que eu vou dar esse cursinho se não tem quem lecione? Aí me deu aquele estado, aí voltei. Teobaldo, Antônio Carlos, Araripe, Flávio, o mesmo discurso eu fazia. Olha, um dia vai ser criado o curso de jornalismo. Você não se iluda, não. E nós vamos ser os professores, gente. Porque nós já estamos no comecinho. Aí eles aceitaram. Isso é uma confidência. Na primeira metade dos anos 60, iniciou-se na CI o movimento pela criação do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Era presidente da Associação Cearense de Imprensa, o jornalista Antônio Carlos Campos de Oliveira, a quem o curso deve muito. Então, a Adísia Sá, que pertencia também à CI, coordenou uns cursos livres. Foi aí que eu entrei. O jornalista Inácio de Almeida, que trabalhava comigo no jornal O Povo, me convidou para eu dar a aula nesse curso livre. E eu, iniciando minhas atividades como professor, dei aulas lá de revisão, que é a minha área, né? A Adísia era coordenadora desses cursos livres. Houve 2 cursos livres desses. Aí o movimento cresceu em favor da criação do curso, até que em 65 o curso foi criado. Com isto, fizemos o primeiro cursinho, que foi um sucesso, o primeiro curso de jornalismo para principiantes. Foi um sucesso, 200 e tantos inscritos, não sei o quê. Todo mundo tomou um susto, nunca percebeu que houvesse potencialmente uma oferta tão grande, um desejo tão grande de ser jornalista, né? Aí criamos o segundo. Quando criamos o segundo, a universidade foi advertida. Aí eu era à frente para realizar o curso, para dar o curso, acompanhar, etc, etc. Mas por trás já tínhamos o Mozart Soriano Aderaldo, que era ligado à universidade, o próprio Araripe, pressionando o reitor para criar. Então, o Antônio Carlos Campos de Oliveira, que era presidente da CI. Então, na frente, enquanto eu dava aqui os cursos, trabalhava com a comunidade, eles pressionavam a universidade. A universidade me chama. Vamos criar um curso livre. A universidade patrocina a sua viagem pelo Brasil, colhendo material e convidados para o curso livre. Então, na solenidade de conclusão do curso, do primeiro curso livre, o reitor Martins Filho ofereceu um jantar no salão nobre da universidade, que eu não me lembro dele ter feito mais, a universidade ter dado um jantar lá embaixo, de perto
das escadas, oferecer um jantar para nós, né? E lá ele disse, eu vou criar o curso, prometi, vou criar. Ali mesmo. Mas há um detalhe que eu preciso dizer. Eu tive que ir ao Rio de Janeiro, que eu estava com um problema na minha vista. Fui para o Rio de Janeiro, onde eu recebo um telegrama urgente dos meus alunos que eu voltasse imediatamente. E eu voltei. O que é que estava vendo? A universidade foi criar as cadeiras, as vagas, professor assistente, e eles botaram, vamos dizer, Luiz Campos, Teobaldo Landim, José Araripe, Flávio Campos, né? O Flávio Ponte, Luiz, e deixaram a professora Adísia de fora. Quando os alunos perceberam, o quê? Vocês estão dando o lugar que a universidade vai nomear? E a professora Adísia, que foi que tudo começou com ela? Não tinham botado o meu nome. Eles, pois, não sai lista nenhuma. Os alunos fizeram greve, né? Vânia Duma, que era minha aluna e tal. E elas todas, o certo é que aí eles criaram a minha vaga. O grande sonho era o povo. E eu não conseguia entrar lá, não conseguia entrar, não fazia seleção. E o mundo deu tantas voltas. Estava me aposentada e estava passeando na pracinha, ali em frente ao Jornal O Povo, que tinha um dia na semana, eles fazem aquelas feiras de comida, e eu adoro vatapá. Então eu estava lá passeando quando a Vânia estava com o Demócrito. Oi, Adísia, a Vânia sempre foi muito ligada a mim. Oi, Adísia, Demócrito, essa é a Adísia, eu não conhecia. Aí ele disse, olha, a Adísia se aposentou. O que é que você acha, Demócrito? Ele sabe uma coisa? Ele percebeu, já conheciam bem eles dois. Eu estou precisando de uma cabeça branca dentro do meu jornal. Você quer vir trabalhar comigo? Eu queria, esperei 100 anos, né? Aí estou lá até hoje, né? Deus me deu a alegria de ter sido aluna da Adísia e companheira dela no jornal O Povo. Então, me inquietava muito quando eu cheguei no jornal o fato da Adísia não ser e não estar operando jornalisticamente na linha de frente do jornal, devido talvez a algum problema político na ocasião, algumas decisões que não foram tomadas, mas a Adísia era aquela peça faltante no dia a dia do jornal. Então, quando a Adísia se aposentou, eu sugeri para o Demócrito, está na oportunidade, é a hora exata da Adísia entrar agora para o jornal. E o Demócrito, com aquele coração dele maravilhoso e aquela percepção aguda que ele tinha dos fatos, ele imediatamente concordou e fomos até uma pracinha que tinha ao lado do jornal, onde os jornalistas à tarde faziam uns encontros, e lá encontramos a Adísia. E nessa ocasião o Demócrito a convidou para participar do jornal. Eu tive muita alegria, a primeira vez que vi a Adísia atravessando a redação, entrando na redação. Eu entrei no Jornal O Povo para fazer aquele trabalho que depois seria de ombudsman, e eu fui a sua primeira ombudsman, né? Então eu estava lá trabalhando, fazendo análise do jornal, mostrando os equívocos, eu fazia aquelas fichas de avaliação, quais os setores que não tinham sido cobertos, né? Quando uma vez passa a Carmen Lúcia, que era a diretora da rádio. Adísia, pelo amor de Deus, me socorra, faltou um debatedor. Minha filha, eu não sei o que diabo é rádio, o que é que eu vou fazer em rádio? Sei falar em rádio? Não, vá lá eles fazem as perguntas, você responde o que quiser. Quando eu me sentei, que botaram o microfone, baixou a entidade que até hoje está em cima de mim, né? Nesse debate, nós tínhamos alguns debatedores, como o Dória Sampaio, o Temístocles Castro Silva era um debatedor fixo. E a Adísia fez uma dobradinha imbatível com ele, porque os dois, às vezes, discordavam em torno de um tema e, às vezes, até briga de verdade saía. Um saía brigado com o outro, e voltava no dia seguinte, tudo bem, né?
Mas foi uma história longa essa do debate do povo. Uma dobradinha que durou muitos anos, essa do Temístocles e da Dízia Sá, e que trouxe excelentes resultados para o jornalismo na Rádio AM do Povo. O Temístocles ficava me intimando. Ficava me intimando. Então, quando ele falava, eu falava. Quando ele falava, eu falava. Eu saía, às vezes, da redação, do estúdio para ir ao banheiro, puxar os cabelos para ver se circulava meu sangue. De tanta raiva que eu tinha dele. Mas tinha gente que pensava que era encenação. Não era. Era de verdade. Encenação não era. Era de verdade. Que não iria mais morrer nenhum nordestino de fome e de sede, e que a última pedra da coroa do imperador seria vendida para evitar isso, e o açude foi construído, mas ainda morre nordestino de fome e de sede. Demagogia do Brasil começou ali. Demagogia não, ele tinha propósito. Ele tinha propósito. Retórica imperial. Ele tinha propósito, uma retórica imperial, afinal de contas, e Dom Pedro II merece todo respeito, porque não foi só um rei, mas foi um sábio, não foi só... Espere, então ele não usou da demagogia. Aí muda o tempo. Um dia estou lá de novo, fazendo hora já para entrar no debate, quando passa a dona Albaniza Sarazate. Aí chegou na minha frente, menina, desde governador a político, comerciante, querem que eu lhe tire do microfone. Mas enquanto eu for dona desta casa, você não sai. Professora Dízia, ser ombudsman é ter uma função delicada. E a senhora foi ombudsman 4 vezes. Eu não sabia o que era ombudsman. Não sabia. E aí o Demócrito me mandou a São Paulo para visitar lá a Júnia, que era ombudsman da Folha de São Paulo. E ela veio até para a minha posse. E me deu as informações, como é que eu arquivava, como é que eu não arquivava. Então, eu de repente me vi quase que professora. Eu tinha que analisar o texto, não atrás de português também, sim, mas acima de tudo a informação, se estava correto, se não estava correto. Então, e ali passava para a redação, a minha crítica diária, né? Foi uma experiência riquíssima. Todo jornalista deve ser um ombudsman. Como o leitor é o maior ombudsman do jornal. Ele é que vê os nossos erros. Quando a Folha criou o ombudsman, imediatamente o Demócrito achou que esse teria que ser um outro compromisso do jornal com o leitor. Era trazer a figura do ombudsman para que ela pudesse ser aquele fiel da balança, né? A pessoa que via os fatos de outra forma que o jornal, ou o dono do jornal, ou os próprios jornalistas viam. Então, a Dízia assumiu esse desafio na época. Era uma jornalista imparcial. Era aquela pão, queijo. Então, não tinha esse negócio de você contemporizar com a Dízia. Ela achava, ela dizia. E a Dízia realmente criou uma cultura do ombudsman no Ceará, né? A Folha de São Paulo tinha lançado um pouco tempo antes, em São Paulo, não é? A figura, mas ainda muito no estilo europeu. E a Dízia vai e dá o tom cearense, a linha cearense, estabeleceu uma relação muito forte com os leitores e fez com que o jornal O Povo pudesse fazer crescer a sua ligação com os seus leitores, e os outros ombudsman têm dado continuidade a esse trabalho da Dízia. Professora Dízia, nós sabemos que a senhora considera todos os prêmios de honraria que a senhora recebeu importantes, mas nós destacamos 2 deles. O prêmio Luiz Beltrão, concedido pela Intercom, e o prêmio Valquírias Midiáticas, concedido a apenas 7 mulheres notáveis. Por favor, gostaria que a senhora comentasse. Existe hoje este premiação que tem o nome de Luiz Beltrão. Foi o grande mestre, pioneiro do ensino de jornalismo no Brasil. Então, quando eu recebi o telefonema de que eu tinha sido escolhida, quer dizer, por eles todos, para maturidade acadêmica. E lá fui eu para Brasília, receber o diploma, proferi um discurso, né? Discursei agradecendo. Para mim foi uma grande alegria. Quando agora, São Paulo é dita, né? As Valquírias Midiáticas. Somos 7 mulheres teóricas da comunicação, ou cientistas da comunicação, ou filósofos da comunicação,
O certo é que eu fiquei muito feliz e fui para São Paulo para o lançamento do livro, né? Que eu não sei se já tem aqui no Ceará, mas foi muito bonita a solenidade, cada uma de nós fez o seu discurso. Para mim foi uma grande alegria. Professora Adísia, embora a senhora tenha dedicado grande parte da sua vida ao jornalismo, a família e os amigos têm um papel importante na sua vida. Se você não tem família, você não tem história. Você fica perdido, procurando os outros para encontrar o quê dos outros. Se você não foi capaz de brigar, de ficar de mal e de voltar para aquele que tem o seu sangue. Nós não somos iguais. Mamãe dizia sempre, olha aqui, Adísia, que é isso, mamãe? São filhos de uma mesma mão, mas não tem um igual. Então ali eu baixava a cabeça. Todo familiar que chega, ela está ali, é um conselho, é uma palavra de carinho, é uma atenção maior. Ela nunca você sai da casa dela desamparado de alguma coisa, ou seja, ou uma palavra de carinho, ou um ensinamento, ou uma ajuda que se for. Nunca vi na casa da minha tia sair, como se diz na gíria, de mãos abanando. De jeito nenhum. Ela é uma pessoa extremamente humana, justa ao extremo. Ela é uma pessoa muito reconhecida dos atos que alguém pratica. Por exemplo, eu jamais vi a tia Adísia distinguir uma pessoa da outra ou alguma coisa, o que é melhor e o que é mais bonito. Não existe o mais. Existe a igualdade, a isonomia. Ela é uma pessoa extremamente que trabalha com a igualdade. Amigo, para mim, é uma coisa muito preciosa. Amigo, dizia Santo Agostinho, é aquele com quem eu penso alto. Se você não é capaz de falar o que você sente, inclusive daquela pessoa, ele não é seu amigo. É um conhecido. Amigo é Ivonete. Você está errado, você não devia ter feito isso. E eu digo para ela, eu ligo para ela. Então, isto aqui é um amigo, aquele que tem a coragem e a autoridade e prerrogativa e direito de chamar o outro aos seus equívocos, aos seus caminhos. Então, amigo, porque amigo, a pessoa diz, meu amigo, conheci agora, é meu amigo. Amigo, gente, não faça isso. Amigo é uma coisa muito séria. Amigo é um pedaço da gente. Tenho o privilégio de ter a amizade dela desde 1966. É uma vida de uma amizade muito fraterna. Ela diz que eu sou a irmã que ela não teve, porque a única irmã que ela teve sempre morou muito distante. E eu digo que ela é mais uma irmã, completando a 9ª irmã, porque eu tenho 8 irmãs. De modo que é uma amizade de longa data, que gera uma certa, não vou dizer influência sobre a pessoa, mas gera uma possibilidade de ser aquela amiga que fala, por exemplo, você está sendo dona da verdade. Mostra por que ela está naquele momento sendo arrogante. Entendeu? Algumas opiniões que ela manifesta através de artigos, através de rádio, eu tenho condição, em nome desta amizade antiga, de contestar, de contra-argumentar, de fazer o contraponto. Gostaria de ressaltar, dizendo algumas das suas virtudes. A primeira, e antes de tudo, é a solidariedade. Talvez essa solidariedade que ela joga no momento em que usa o espaço de jornal e de rádio, de televisão, essa solidariedade com o meio, com os mais desprotegidos, com aqueles que não têm esses espaços para fazer valer a defesa dos seus direitos. Ela é quem ela é. Ou você gosta da Adísia, ou você não gosta da Adísia. Porque quando ela vem dizendo o que pensa com muita firmeza. Eu sou suspeita a falar qualquer coisa dela. Porque o bem que eu tive ela é imenso, o bem que ela me ajudou em relação à minha família, quando meus pais e minha mãe adoeceram, que eu via interior, viajava no fim de semana, ela, com esse dia que eu viajasse, eu sendo empregado que não tinha folga toda semana, mas ela me dava folga para me viajar. Ela sempre foi, para mim, a minha amiga, praticamente não foi a minha patroa, ela é minha amiga da gente sentar, conversar, trocar ideia, o que eu faço, o que eu faço da minha vida, o que eu resolvo com a minha família. A Adísia me deu estudo, me deu educação, me deu amizades, me deu o quê?
o status de vida que eu tenho hoje em dia, praticamente foi ela que me deu. Todo mundo que eu conheço foi através da Adícia. As pessoas influentes e não influentes, né? Até governador, eu fui à festa com a Adícia, governador, a inauguração do Center 1. Fui recebido pelo César Carlos e a Marieta. Eu e a Adícia fomos ver a festa dela. O que eu posso dizer, né? Professora, dizem que o último livro de um autor é O Filho Predileto. Isso é verdade? O filho mais querido é esse que eu estou gestando agora, que eu estou fazendo a releitura da Iracema. Olha que loucura. E estou também escrevendo, mas parado, que é Meditações Sabáticas, não é? E jornalismo, filosofia e ética, são essas obras que estão sendo lambidas ainda por mim, mas eu parei, quando eu paro, aí passa outro tempo, daí de novo vem aquela vontade de escrever, aí escrevo. Então, estou com essas obras abertas, né? A professora conseguiu escrever obras sobre a biografia de um sindicato, por exemplo, que conta a história do Sindicato dos Jornalistas. O Jornalista Brasileiro, que conta a história da Federação Nacional dos Jornalistas. Entrou na área, na literatura, na ficção. Escreveu algumas obras na ficção, né? Além de outras obras que outras obras que são importantes também, mas uma que é fundamental, que é o Fundamentos Científicos da Comunicação, que é uma obra que foi escrita pelo chamado Grupo do Ceará, do qual fazia parte o professor de Ataí Bezerra de Menezes, o professor Expedito Teles, o José Pompeu de Souza Brasil, o professor Marcondes Rosa. Então, nesta obra, a professora ela discute jornalismo e filosofia e comunicação. Então, essa obra é talvez um marco do ensino da comunicação do país, publicado pela editora Vozes. Então, isso é apenas uma demonstração de como a produção da professora Adísia é uma produção importante, é uma produção densa, é uma produção que merece ser estudada, que merece pontos de reflexão e que merece estar à disposição da cidade. Eu soube outro dia pela Luísa Amorim que lá perto do bairro onde ela mora, uma escola adaptou a minha biografia feita por ela, encenada por criança. Quem já pensou? Eu digo, Luísa, procura isso, Luísa, para ver quem é que foi a Adísia nesse teatro. E o Capitu, como é que foi? A Capitu está aí muito bem, não é? Muito bem a Capitu, né? Eu soube que recebi inclusive um pedido para fazer adaptação no Rio, mas essas pessoas a gente dá autorização, não escreve, pode até estar sendo adaptado por aí, mas eu não sei. Mas aqui foi adaptado para o teatro. Foi para o teatro, monólogo, a menina fez um monólogo, né? Assim será, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até o fim. Como tinha de ser, Bentinho, o homem mais feliz. Eu, a esposa realizada e cumpridora dos meus deveres. E esse foi o seu único livro adaptado? Sim, porque o único romance que eu tenho foi a Capitu, né? E depois As Três Mulheres no Divã de Freud, que estão ainda muito fresquinhas, né? E finalmente vou ter agora esse outro que eu quero ver se a Iracema sai. E que ela está se amadurecendo demais aqui na minha cabeça, né? E hoje, professora Adísia, como é a sua rotina? Quais são os seus projetos e a sua filosofia de vida? Olha, primeiro vou pela filosofia de vida. Eu acho que a melhor coisa que tem é você viver em paz consigo mesma. É fazer uma retrospectiva e dizer que você chegou onde chegou sem pisar ninguém. Mas dizer mesmo, ter coragem de dizer, não, eu pisei fulano. Não, não pisei ninguém. E se tiver pisado, dizer que pisou. E se pisou, não pise mais, né? Que é o conselho do padre Cícero, né? Se pecou, não peque mais. Então, eu acho que é isso, ser comedida no dormir e ser comedida no comer. Professora, para a gente encerrar, assim, o que a senhora diria para essa geração de jornalistas que a senhora está vendo aí surgir? Lê. Eu dizia aos meus alunos e minhas alunas, leiam o jornal. Quem não lê, o que é que você vai tirar da sua cabeça? Cada momento é único, ele não volta. Então, se você quer ser jornalista, se entregue de corpo e alma àquela profissão.
Não fique procurando que aquela profissão vai lhe projetar, que aquela profissão vai lhe dar nome, que aquela profissão vai lhe dar um bom emprego, que aquela profissão vai lhe dar um bom casamento, uma boa relação. Não pense nisso. Isso não é jornalismo. No documentário especial de hoje, você pode conhecer um pouco mais sobre a vida e os posicionamentos da professora, filósofa e jornalista Adísia Sá. Um presente da TV Assembleia para os telespectadores desta casa. Até o nosso próximo encontro.